E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que esse ano nós teremos eleição para vereadores e prefeito dessa cidade maravilhosa que é Franca, São Paulo? Pois é. O meu nome é Lineker Rafael e também responsável pelo podcast Dialetou, o maior podcast de Franca e região. E agora eu pergunto uma coisa para vocês. Nós vamos continuar na mesmice ou vocês vão dar chance pra gente que quer trabalhar de verdade para essa cidade? Gente nova, gente determinada e alinhada com a tecnologia e cabeça fresca e novas ideias. Muito obrigado por me escutarem e uma boa live. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, doutor, já foi deputado. Vocês vão ver o bate-papo de qualidade que vai ser isso aqui, viu? Com vocês, doutor Bialy. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e poder colocar um pouco, o convite foi para que eu colocasse um pouco do meu plano de governo para Franca a partir do ano que vem. Vocês verão que é um plano sólido, bem construído e que dá para fazer e vai resolver todos os problemas que Franca tem hoje. Mas todos, pode acreditar. Muito bom. Pessoal, esse bate-papo a gente vai ser mais focado nas propostas, tá? Como dos outros os candidatos que virão aqui também. Então, assim, não vai ter muito sobre a vida dele, vai ser coisa mais focada direto na campanha, tá, doutor? Perfeito. Como é que tá o coração? Tá ótimo. Eu sou uma pessoa com 74 anos, faço 75 dia 7 de outubro, né? Um dia depois, já preparando para o segundo turno. Mas tem uma jovialidade, uma sensação de que a vida ainda tem muito para ser realizado, que me deixa absolutamente tranquilo. Então, o segundo turno já é realidade. Com certeza. A gente vem crescendo muito, né, na nossa campanha, a gente percebe isso nas pessoas. A gente só tem uma pesquisa registrada, mas nessa pesquisa a gente já está em terceiro lugar, com menos de 20 dias de campanha, e agora que as pessoas estão sabendo que eu sou uma opção, eu vim para a campanha porque as pessoas me procuraram dizendo, olha, as opções que tem não nos atendem, o senhor precisa sair, o senhor tem que ser a opção da vez, o senhor já foi deputado federal por 2 mandatos, foi secretário de governo, o senhor tem experiência de administração, o senhor pode fazer uma Franca melhor, uma Franca com uma saúde melhor, com segurança melhor, uma Franca mais viva, uma Franca ativa. Eu falei, não, vamos estudar isso, estudei. E isso começou aqui, nesse local, numa entrevista aqui, as meninas falaram, o candidato devia ser o senhor, eu fiquei conversando com elas. Não, nós temos candidato naquele momento e tal.
E aí, sem fazer campanha, com poucos dias, a gente já foi para o terceiro lugar, o que surpreendeu muita gente, porque a gente passou quem estava no terceiro lugar, em segundo, a gente ficou parecendo que era muito distante, mas considerando que os outros tinham tido pré-campanha ao longo do tempo, e a gente só tinha 15 dias de campanha, foi excelente o resultado da pesquisa. E ia sair uma outra pesquisa feita por um dos candidatos, e essa pesquisa foi entraram na justiça e bloquearam essa pesquisa aí, parece que foi o PSOL que bloqueou. Mas eu tinha certeza que nessa outra pesquisa eu já estaria em segundo lugar. Muito bom. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, tem o outro bate-papo com o doutor, né? Ele veio aqui uma outra vez, quem entrevistou ele foi a Marcela e a Valéria Guedes. Isso. Então tá aí no Politico, se vocês pesquisarem Politico aí dentro do canal de eleitor do Dr. Bialy, vocês vão ver a antiga. Tanto que você nem tinha planos, né? Nem tinha planos. Não, eu tinha uma viagem marcada para ir num casamento fora do país. Minha mulher ficou uma fera comigo, que ela teve que ir sozinha. Eu falei, quando a gente quer uma coisa, quer fazer alguma coisa, como eu sinto essa necessidade de fazer isso, essa campanha é uma campanha totalmente fora dos padrões das anteriores que eu fiz. Essa é a 4ª campanha que eu faço para prefeito. Nas outras 3, eu tinha vocação, eu criei vários projetos. Alguns projetos foram considerados, na época, muito atípicos, né? Porque eu, por exemplo, propus, em 2012, que as câmaras de vigilância tomassem conta da cidade. Tivesse câmara de vigilância nos bairros, na entrada e saída da cidade, no centro da cidade. Onde tem mais periculosidade, tivesse câmera de vigilância. Uhum. Aí fui criticado, o Big Brother do Bialy e tal. É porque eu estava muito mais avançado no tempo do que as pessoas puderam compreender à época. E assim, doutor, cá entre nós aqui, Franca é uma cidade que ainda está com um pouco de medo, né, de avançar no tempo, né, de ser muito moderna, né? Eu acho assim que Franca tem sido atropelada pelo seu próprio crescimento. Franca cresceu muito, você anda na cidade. Cresceu tanto que a prefeitura não tem dado conta de resolver os problemas que surgiram. Por exemplo, Franca sempre foi uma cidade limpa, hoje é uma cidade suja. Então, mas isso não é culpa da... Assim, não passando pano pro prefeito, igual o pessoal fala, né? Mas, assim, isso não é uma coisa do cidadão, cara? Se todo mundo jogar o lixo no lixo... E não é ao mesmo cultural? tempo. Não, e não é ao mesmo tempo. Porque é o seguinte, quando você tem tolerância zero, sujou, você limpa, a pessoa para de jogar. Porque a pessoa joga quando ela vê assim, um lugar tem entulho, um resto de construção. Alguém jogou, ela fala, eu tenho tempo, vou jogar aqui também. Jogou, por que eu não posso jogar? Então é isso aí. Uhum. Então, se você... E assim vai ser meu governo, tolerância zero. A cidade vai ficar limpa, organizada, gestão. Eu fui hoje num espaço para conhecer lá, porque os moradores queriam falar comigo. Eu fui agora, antes de vir aqui. E assim, são lugares que estão sem absolutamente nada há 4 anos, com promessas gravadas de que aqui eu vou fazer um espaço, um estacionamento para a UPA, aqui eu vou fazer um campo de futebol. Começou ainda na época do Gilson e não aconteceu mais nada depois disso. E agora tem uma nova gravação e a pessoa até é agressiva com o prefeito, chama ele de mentiroso, porque ele tinha prometido antes, ele tem as 2 gravações antes e agora. Não, fica tranquilo que agora eu vou fazer. Quando? Depois no terceiro mandato que você vai fazer uma coisa que você prometeu no primeiro, como ele fala também, esse mesma pessoa reclama da solução dada, gastou-se 17 milhões, dinheiro que eu consegui no governo federal ainda quando deputado para resolver o problema do engenho queimado. Continua tendo as enchentes, morrendo gente ali. Quer dizer, quando começarem as chuvas, que a gente espera que comece mesmo, ali, aquela situação... É crítica, né? É crítica. Então, são coisas assim, falta gestão nesse governo. Esse governo não soube fazer gestão. Aliás, já faz algum tempo, né, que nós estamos tendo governos que não têm boas gestões. O que no lance de você ser deputado, né? O que isso vai te ajudar na prefeitura de Franca? Eu tenho muito conhecimento dentro dos ministérios, tenho amigos que são ministros, né? Que foram meus colegas deputados e hoje são ministros. Eu tenho, como secretário de governo, eu conheço bem a máquina estadual, eu sei como fazer. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar Franca no Invest São Paulo para atrair novas empresas para a cidade. O
O Invest São Paulo é uma agência de fomento, de atração de novas empresas para São Paulo, mas para cidades que se apresentam a ela. Então eu vou mostrar a cidade, vou mostrar as áreas que nós temos disponíveis, o que nós precisamos fazer e vamos atrair indústrias de alta tecnologia, indústrias vinculadas ao desenvolvimento do futuro, que é o que nós precisamos aqui. Nós precisamos ter indústrias não poluentes, indústrias, mas que diversifiquem e que paguem bem. As nossas indústrias elas são ricas em mão de obra, elas empregam muito, mas o ganho é pouco. E você tem que ter indústrias que possam pagar bem. E nós temos uma coisa que as outras cidades não têm, que é nosso cidadão de Franca tem a prontidão para ficar em indústria. Porque não é todo mundo que tem prontidão para ficar em indústria. Tem gente que não tolera ficar num ambiente fechado. O dia todo, né? É, o dia todo. Então, nós temos esse cidadão que está acostumado. Agora, ele só precisa ganhar bem. Se ele ganhar bem, tiver com conforto e tal, legal, nós já temos a prontidão. Nós, desde o início, a nossa cidade se industrializou. Contra tudo. A gente fala que Franca é mais ou menos como se fosse o besouro. Não era para voar e voa. Né? Porque Franca foi se construindo ao longo do tempo, mas sem ajuda. Os próprios políticos aqui em Franca não têm a competência. Eu, por exemplo, eleito agora em janeiro, eu vou chamar todos os políticos que foram candidatos e vou conversar com eles no que eles querem colaborar com a gestão da prefeitura. Eu não quero ter briga com ninguém, eu não quero... eu disputei o segundo turno com fulano, ou disputei... Não, vem cá, vamos conversar, vamos resolver o que é que você quer fazer, o que é que você acha que tem que ser feito na cidade, vamos conversar, o que você pode me ajudar a fazer na cidade. Seria um governo... Essa cidade vai ter paz. Paz não só para o cidadão ali no dia a dia da vida, mas paz na política e começando a fazer um trabalho de união. Hoje, um ganha para o serviço que eu estava fazendo, né? Você vê que você tem um esqueleto ali na frente na rotatória, onde eu vou fazer o Hospital da Mulher, Da Automec. que fica ali, está parado há quase 40 anos. Absurdo, quer dizer, né? alguém... Olha o dinheiro parado público ali. Gente, quer dizer, não dá, tem que ter utilidade. E não é só isso. O que eu acabei de falar lá no Palermo, né? Um campo começado, não foi terminado, 4 anos para terminar um campo. Um campo, né? Mas imagina, eu estou fazendo CEPEL aqui. Não, que isso, cara? Vamos terminar o que tem para fazer, vamos atender as demandas locais, vamos ver o que é importante, vamos trabalhar com a população, não com o que eu acho. Vamos fazer um planejamento, por exemplo, nosso trânsito, a cidade cresceu, de repente ela se verticalizou, ela era muito horizontal, era muito esparramada, de repente se verticalizou. E aí? Como é que está o nosso trânsito? Quanta gente está morrendo no trânsito? Quanta gente está machucando? Quanta gente está indo para a saúde pública, causando gasto na saúde pública por causa de trânsito, por causa de acidente? Não, vamos resolver isso, vamos trazer uma empresa de engenharia de tráfego, vamos fazer um estudo da cidade toda e vamos fazer o que precisa. Pontilhão onde precisa pontilhão, túnel onde precisa de túnel, novas avenidas, abrir uma avenida que circule a cidade como um todo, uma grande avenida. Então, está tudo no nosso projeto. Mas não tem dinheiro. Não tem porque não quer. Porque, na verdade, o 1 bilhão e 400 milhões que a cidade arrecada é a arrecadação própria, aquilo que vem de educação, de saúde, IPTU, essas coisas. Mas tem muito dinheiro. A Araraquara acabou de receber 150 milhões do governo federal, numa tacada só. Tem dinheiro e não quer fazer ou não tem? Não sabe pegar o dinheiro. Vou te dar um exemplo. Franca gastou, né, e o prefeito bate no peito, que gastou 37% do orçamento em saúde. A saúde está péssima, então ele gastou mal, primeira coisa. Segundo, desses 37%, ele teria economizado, segundo as minhas contas, 19%. Quer dizer, em vez de 37%, ele poderia economizar 19% desse valor somente com um programa que chama Mais Especialistas, que é do governo federal, que paga quando você atende a pessoa muito rapidamente, em menos de 30 dias, até 60 dias em alguns casos. Então, você está jogando dinheiro fora, a sua gestão é péssima. Esse prefeito que nós também pensa que gestão é construir UBS. Olha, UBS é importante, mas não adianta ter a UBS, um predinho até bonitinho, se não tiver um médico lá dentro atendendo. E mais de um,
atendendo com fluidez, a pessoa não tendo que esperar meses para fazer uma consulta. Não adianta nada você passar pela UBS, ter uma consulta e a pessoa pedir uma colonoscopia, que é quando você pede esse exame, é porque há uma suspeita de um tumor no intestino da pessoa, e a pessoa demora 4, 6 meses. 4, 6 meses o tumor intestinal fica inoperável. Esquece. Às vezes já matou a pessoa. Esquece. Então, é isso que não pode. Eu não entendo realmente, nem como prefeito se candidata de novo. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu teria vergonha do que ele fez com a saúde pública de Franca. Eu teria vergonha de saber que não conseguiu administrar os problemas de internação, passou para o governo do Estado. Tudo bem, era uma opção política. Podia ser gestão plena, como era, ou podia ser gestão semiplena, como é. Na plena, quem toma conta das vagas é a prefeitura. Então, você precisa internar uma pessoa, não tem que ficar ligando em central de vagas, liga em São Paulo e manda para tal lugar, manda para tal lugar. Não, você resolveria tudo em Franca. Né? Você tem um hospital pronto, que é do IMA, que não está funcionando. Ah, mas é pequeno. Tá bom, vamos começar com os pequenos para depois ir para os maiores. Ah, não, nós vamos ter agora o Hospital do Estado. Está a grande luta de todo mundo. Mas não está pronto ainda. Mas não está pronto, o outro está pronto. Porque não fazer funcionar. Entendeu? Quer dizer, e assim, uma coisa é a construção do hospital, a outra coisa é funcionar o hospital. Por isso que, como médico, eu ganhando, aquele hospital vai funcionar e rapidamente, porque eu vou ficar em cima do governo do Estado. Porque eu me lembro que quando o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto foi construído, a dificuldade que foi para mobiliar, botar móveis nele e fazer o funcionamento dele. Porque o Estado, ele não tem previsão de recurso. Esse recurso que veio para esse hospital foi do Rodrigo Garcia, naquele momento que ele era candidato a governador. Ele chegou aqui e propôs que o hospital fosse criado e que ia destinar o dinheiro. Nessa mesma época, o atual governador veio aqui e disse assim, Franca não precisa de um hospital estadual. Tarcísio. Você se deve se lembrar dessa declaração dele. Todo mundo ficou assim, mas como? Como não? Aí agora está construindo. E ele agora diz, nós estamos fazendo e tal. Olha, o mínimo que ele tinha que fazer era terminar um hospital que o dinheiro já estava destinado, já tinha sido empenhado e ele nem podia pegar de volta. Então, por enquanto, ele só fez propaganda. Ele só se apresentou e apresenta como prefeito. Me incomoda um pouco. Me incomoda muito o prefeito e ele está fazendo essa propaganda que agora até mudou um pouco. Ele deixou de falar que eu trouxe o hospital tal. Eu vi na propaganda eleitoral dele e mudou, porque ele mesmo sabe que a população toda sabe que isso é uma luta de muita gente, do Gilson, e de muitos anos que todo mundo queria esse hospital regional. Porque nós atendemos não só o regional local, São Paulo, mas o regional Minas, Ibiraci, Claraval, então, todas as cidades em volta. Né? Então, nós estamos numa ponta do Estado. Então, a gente tem que ter mesmo esse tipo de hospital. Agora, vamos fazer as coisas direito e vamos ser honestos. Né? O que estou achando que está faltando muito aqui nos políticos de Franca é honestidade. Eu vejo muita gente falando do passado, do futuro, e nesse passado e nesse futuro, eles douram a pílula, mostram um passado glorioso e diz que o futuro vai ser melhor ainda. Mas o passado daqueles têm não foi glorioso. O passado que tem do governo atual, inclusive, também não foi glorioso. Ele não fez nada pela saúde até agora, a não ser 3 UBS, e que ele bate no peito, e que ele prometeu 5, fez 3. Ah, não, mas tem uma está licitada e a outra o dinheiro está em caixa. Mentira. Porque você só diz que o dinheiro está em caixa, o dinheiro está em caixa, ele fala que aquele dinheiro é para a UBS. Mas se tiver que pagar a luz e eles estão atrasando a luz, vai usar o dinheiro. Pagar o dinheiro, vai fazer o quê? Você acha que vai ganhar muita força com a questão da saúde, então? Olha, a saúde é o seguinte, ela não atinge toda a população. Então, a população mais rica, que ganha acima de 5 salários mínimos... Está pagando seu convênio e está tranquilo. Está pagando seu convênio e está tranquilo. Agora, é aquilo que eu falo na minha propaganda política. Se você vê uma pessoa morrendo ali, acidentada, sofrendo, você não vai ajudar? Vai. Diga para mim, você que está aí, você nunca ficou sabendo de alguém que morreu esperando vaga lá no pronto-socorro ou na UPA, vaga na Santa Casa? Você nunca viu pessoas que ficou 3, 4 dias com sofrimento intenso lá
no pronto-socorro e na UPA, é isso que acontece. Você não conhece ninguém que está esperando consulta ginecológica há meses. Você não conhece ninguém que está esperando uma colonoscopia há meses. E é meses. Né? Eu tenho conversado com todo mundo, porque eu já estou buscando as soluções. Realmente, eu acredito na minha eleição e que eu vou resolver esses problemas. Você tem que entrar acreditando, né, doutor? Não, senão já ferrou. Mas você sabe que não. Tem candidatos aí que estão querendo fazer o nome. Estou entrando na política agora. Eu sempre fiz política, mas eu fazia política de bastidores e tal. É para ser conhecido. Tá. Tem um outro candidato que tem um determinado papel, já tem um mandato e que precisa se tornar mais conhecido, porque aquele não era bem conhecido. Então, nem todo mundo está aqui para ganhar a eleição. Tem o prefeito que eu nem sei porque que quer continuar. Porque eu, se fosse ele, não gostaria de continuar. Ele tem deixado gente morrer. Eu acho assim, que à noite, eu não sei como é que ele dorme. Porque ele sabe os erros que ele está cometendo. Ele sabe do que ele está deixando de fazer. Ele sabe que é grave você deixar as pessoas morrendo esperando vaga. E ele dizendo, não, mas não tem nada com isso. Isso é do Estado. Mentira. Ele pode fazer o reforço municipal e resolver o problema das vagas. Você já teve o reforço municipal. Não é uma coisa que você está inventando. Não é uma roda que você... É só botando ela girar como ela tem que girar. Ele sabe, por exemplo, que tem pessoas que estão esperando os especialistas. Ele ignora. Eu acho que ele não gosta de coisas da saúde, nunca gostou. Ele aprendeu aqui com outro prefeito, também não gostava da saúde, e deixa a saúde como está. Vamos administrar a cidade, vamos manter a cidade limpa. O que ele não está conseguindo fazer? Porque antes ainda se mantinha a cidade limpa, não se mantém mais a cidade limpa. Quem não vê que a cidade está suja? Não tem como. É só andar. Não tem como não ver. É impossível. Assim, quem não vê que não houve um planejamento. Começaram a pintar aí agora correndo, nesses últimos dias. Algumas obras. As muretas e tal. Mas não pintaram o que era mais importante, que são as faixas de pedestre, as faixas de sinalização de trânsito, que essa sim era importante. Essa não dava tempo de pintar a toque de caixa, de noite, como estão fazendo aí, pagando hora extra, gastando dinheiro público em coisas para dizer, não, eu estou cuidando da cidade. Mentira. Se talvez tivesse eleição todo ano, o Alexandre seria razoável. Não seria bom, mas seria razoável. Mas como tem eleição de 4 em 4 anos, ele faz nos últimos meses, não é nem no último ano. Porque se fosse no último ano, ele teria feito muito mais coisas do que ele fez. Nos últimos meses fica corrido, né? Muito corrido. E o pessoal percebe. Tem que pagar hora extra, tem que fazer... Não é possível que as pessoas não percebam. Outro dia, eu encontrei um senhor e ele passou no meio lá no Miramontes, ele passou no meio dos nossos meninas que carregam minhas bandeiras e tal. E ele falou assim, fulano tem que continuar, fulano tem que continuar. Eu cheguei perto dele, como é o senhor tal. Olha, vou cumprimentar o senhor, sei que o senhor é eleitor do fulano. Ele falou, Eu falei, então, e o senhor está bem? Ele falou, não estou. Eu tive um problema de infarto, eu não estou conseguindo trabalhar, meu coração não está bom. Eu fui no INSS, o INSS não me deu o afastamento e eu preciso fazer uma nova consulta de cardiologia, não consigo marcar. Agora eu falei com o vereador e ele falou que vai conseguir marcar para mim, para antecipar a minha consulta. E eu falei, e o senhor ainda quer que continue o mesmo governo? O senhor não entende que isso é problema da saúde? Da sua saúde? É esse governo? Agora, eu ainda falei para ele, vota sim nessa pessoa, o senhor vai continuar esperando mais tempo. Tal. Ou então vai ter que continuar procurando seus amigos, que são vereador, que estão para alguns serem atendidos. Quando a pessoa entra dentro do sistema, e se o sistema coincide de ser ágil, porque coincide, você pega lá, pegou o depoimento de algumas pessoas, né? Não, fui muito bem atendido, parece com serviço particular e tal. A exceção existe em todo lugar. Eu quero ver a rotina, aquilo que acontece no dia a dia das pessoas. Não dá. Mas quando você fala que, no caso da saúde, coincide, é perigoso. Não deveria ser. Essa palavra não deveria estar no meio aí. Com certeza não deveria. Coincide porque você pegou um médico muito dedicado, que quis resolver o problema, tal, que quis dar uma solução rápida no problema. Porque, assim, as pessoas são diferentes umas das outras, certo? Mas o que teria que ter é o que eu proponho no meu plano de saúde na hora. Protocolos. O primeiro médico que atende,
ele tem um protocolo de atendimento. Você está com dor de cabeça? Como é que essa dor de cabeça é uma dor de cabeça latejante? Ela é em faixa? Ela é uma dor de cabeça que está piorando ao longo do tempo? Faz dias. Tal, dá vômito, não dá vômito? Qual que é o protocolo? Se é assim, você pede esses exames. Se é assim, você pede esses exames. O primeiro médico já pede os exames. Aí, quando chega no especialista, no neurologista, por exemplo, já chegou com os exames. Aí o neurologista olha, fala assim, ó, o senhor tem uma suspeita de isso. Precisa ainda deste exame para complementar. Tudo em menos de 30 dias, tudo rapidamente. Não, está aqui, ó, isso é uma enxaqueca, o senhor pode fazer isso, já está com a tomografia, já está com a ressonância, o senhor pode tomar esse medicamento e está tudo resolvido. Acabou o problema da pessoa. Não. Aí, agora, o que você faz? Você está passando mal, vai no pronto-socorro, que manda você para a UBS. Da UBS, ele manda você para o especialista. Tudo isso com muita demora. Vai pensar que é rápido, assim, que nem eu estou falando. Aí chega no especialista e o especialista pede os exames. Aí tem que voltar no especialista, para depois tomar uma atitude. Que é isso? Não é assim que se resolve. Vida não se brinca, vida se salva. Doutor, o que você pode falar dos vereadores aqui? Está rolando uma desunião, na sua opinião? Como que é? Olha, a Câmara de Franca, ela tomou uma opção no começo desse mandato de não ter problema com o prefeito. Não ter problema com o prefeito é não exercer o papel de vereador que eles têm que exercer, de fiscalizar, de opinar, de participar. Então, o prefeito cedeu para alguns vereadores um número de creches para eles tomarem contas, o que dá a eles uma possibilidade quase que real de reeleição, porque eles recebem ainda por fazer esse trabalho, né? E ainda tem essas famílias, entre aspas, dependentes dessa creche que vão sempre apoiá-lo, porque as famílias não têm uma noção exata de que aquilo, independente de quem for eleito vereador, vai continuar, se não com outra pessoa, porque a creche é um direito da criança, é um direito da mulher que trabalha, é um direito das pessoas, não é um favor que o governo está fazendo. O governo tem a obrigação de dar creche para todo mundo. A criança de creche tem uma evolução social melhor do que a criança que não frequentou creche. Ou quando frequentou uma escola, que é a mesma coisa. Creche é um termo. Aquela escolinha inicial, ela é importantíssima para a socialização. Então, esses vereadores ficaram muito mais envolvidos em cuidar dos seus próprios interesses e não cuidaram da cidade. Acho que essa Câmara é a pior Câmara que nós já tivemos. A pior Câmara. Nós tínhamos 2 vereadores que foram reeleitos nessa Câmara, mas mudaram de partido, e eu me decepcionei com eles, porque eles cuidaram só daquilo que tinha interesse pessoal. Entendi. O que você acha de jovens na política? Tipo, igual eu sou um candidato. Fundamental. Tá. Eu acho que a juventude tem o entusiasmo. O entusiasmo é ter dentro dele aquela chama divina, Deus dentro dele, e ele quer fazer as coisas. Você não vai entrar na política só para... eu sou vereador. Não, você vai entrar na política para iniciar uma carreira política, para ser depois deputado estadual, deputado federal, prefeito, senador, presidente da República, né? Secretário. Né? Só que conta nos dedos quem foi secretário aqui em Franca. Eu fui um deles, secretário de Estado. Né? Vários prefeitos, inclusive famosos, não foram chamados para ser secretários. Quer dizer, não, mas você foi secretário há pouco tempo. Real, foi pouco tempo. Fui secretário do Márcio França só. Mas eu hoje sou grande amigo do Alckmin, porque o Alckmin, inclusive, veio aqui no meu lançamento da campanha. O Alckmin veio dizer, estamos juntos. E ele é ministro da Indústria e Comércio, além de ser vice-presidente da República. Ontem veio, na apresentação desse programa, nessa terça-feira, veio a Franca o ministro Márcio França. Falar do quê? Falar do Procred 360, que é uma forma de das pessoas retirarem dinheiro do micro, da MEI, do micro pequeno empresário, ter um cartão do Ministério que o Banco do Brasil fornece, que não tem custo nenhum para a pessoa, e ela registra lá e ela passa o cartão e ela tem direito automático, não precisa ter nada, de retirar. Se for homem, 1/3 do faturamento do ano passado. Então, ele faturou 100 mil. Ele tem 30 mil passando o cartão para ele fazer alguma coisa na sua própria empresa.
Se for mulher, 50%. Então, faturou 100 mil o ano passado, 50. tira 50 mil. Uhum. Com juro, 1 ano de carência para começar a pagar. E um juro subsidiado de 4% ao ano. Não é tão alto. É de graça. É de graça. Uhum. E a pessoa pode melhorar. Agora, a pessoa não faz faturamento, ela não consegue pegar o dinheiro. Ela precisa ter um faturamento. Agora, a pessoa faturou até o limite de 80 mil, ela tem 40 mil lá para tirar se é uma mulher. Olha que beleza. Nesse tipo de empréstimo, é um empréstimo quase que é feito também para o setor rural, que é um empréstimo que facilita. Por que todo sitiante, fazendeiro tem trator, tem carreta, tem colhedeira? Porque o governo empresta o dinheiro assim. Estamos fazendo isso agora para a micro e pequena empresa, com o Márcio França fazendo. Então, vamos seguir, vamos fazer. Ele teve aqui, eu conversei com ele, olha, Márcio, a partir de janeiro nós vamos montar um escritório do Ministério aqui. Ele falou, sim, vamos montar um escritório do Ministério aqui, para facilitar todos esses trâmites e ensinar as pessoas como pegar esse dinheiro. Aí eles falam assim, não, o orçamento de Franca é baixo. É baixo porque ninguém procura isso. Eu estou dizendo, dá para aumentar muito o orçamento de Franca sem aumentar imposto. E o governo demorou um pouco para ver o tanto que o agro é importante, né? Para começar Demorou, a ajudar o agro. Como está demorando, agora que está reconhecendo a importância da microempresa. Franca tem quase 120 mil microempresas e pequenas empresas. Quando você tem um número tão grande de empresas, mais de 30 mil empregos, né, são gerados pela MEI, que é a micro da micro. Uhum. Quer dizer, então, a MEI gera essa riqueza. E Franca é uma terra de empreendedor. Eu sou um francano, eu nasci aqui. E eu tinha 13 anos, eu ainda era um mercado velho. Antes de demolir aquele mercado, onde foi o terminal de ônibus, onde é o terminal de ônibus, onde tinha um outro mercado. E eu ia lá de madrugada com a minha bicicleta, comprar caixas de tomate e tal, e vendia na frente da minha casa. Eu até brinco com todo mundo que, assim, se eu não tivesse feito medicina, eu era um cara muito rico, porque eu sempre fui muito empreendedor. Você era um feirante, doutor, no começo? No começo eu vendia na frente da minha casa, meu pai arrumou um pedaço de mármore grande, e eu punha as frutas ali e tal, e fazia um negocinho ali. Uhum. Depois eu fui ser ajudante montador. E naquela época, você montava uma fábrica comprando um acabamento que a gente chamava, que era um eixo que tinha polia, frisa, tinha tudo ali, e em um motor só. E era a única máquina que você precisava para ter uma fábrica. Você tinha que ter uma esteirinha? Não é esteira, que ele chamava, eu me esqueci o nome agora, que tinha 4 rodas, assim, prateleirazinho, que você punha um sapato e o montador. A pessoa montava, o outro vinha, colava. Às vezes tinha que ter um balancinho, que era enorme. Os balancinhos antigamente eram enormes. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar como ajudante montador, no Cassis Gimenez, que ficava ali na Francisco Marques, a brincadeira que vocês fizeram comigo inicial... Você caiu na brincadeira, doutor, da caixa de fósforo? Não, a minha foi de busca o balancinho lá que eu estou precisando. Eu fui lá, cheguei pro cara, cadê o balancinho? Pode pegar. Desse tamanho aqui, ó. Não, desse tamanho? Era enorme, tinha quase 2 metros, que os balancinhos antigos eram muito grandes. Era muito maior. Era muito maior. Uhum. E eu, menino, fui lá, ó, mandaram pegar o balancinho aqui. Na minha época, eles mandavam colocar o balancinho dentro da caixa de fósforo. Vai lá, põe nessa caixa de fósforo aqui o balancinho e traz pra mim. Chegava lá um negócio desse tamanho aqui, assim. Ó. Eu sou da época ainda que punha taxinha na boca. O montador estava do lado, eu punha taxinha na boca, porque o montador apontava o sapato e você que acabava, né? Uhum. E às vezes tinha que cortar a orelhinha e a gente errava, e tinha que dar umas puxadas e tal, era complicado. Nossa. E hoje em dia as fábricas estão cada vez indo embora, né? Esse é um outro problema. Uhum. Se aceitou que a indústria calçadista aqui em Franca está acabando. Não vai acabar, eu garanto isso para vocês. Olha, nós vamos fazer feiras de outlet, de ponta de estoque. Nós vamos estimular o turismo de negócio em Franca. E nós vamos atrair para cá o sapato feminino também. Nós vamos atrair o sapato feminino, o sapato de criança. Porque, Franca, ontem, agora terça-feira, na vinda do ministro, vieram 2 pessoas de Brasília. Uma da imprensa de Brasília e um outro auxiliar do Ministério. Os 2 funcionários públicos do Ministério da Micro e Pequena Empresa. E a moça ficou só de manhã,
e de tarde, não ficou de muito tempo, falou assim, mas eu quero voltar aqui depois para comprar sapato. Franca ainda tem essa marca, esse know-how, a marca Franca, a marca da moda. Então, nós temos que estimular isso. Nós temos que ter esses outlets de bolsa, de cinto, de roupas, de calçado masculino, calçado feminino, e vai ter. Eu já até disse que vou melhorar aquele término do Parque Francal. Mas uma das coisas que eu vou fazer inicial é tentar negociar. Tentar não, vou negociar com o pessoal do Samelo, aonde era o Samelo, e transformar naquilo num grande outlet ali, para poder pôr essas fábricas e esses pequenos, permitindo que seja feito um negócio muito mais rápido, muito mais simplificado, né? De tal forma que você pode trabalhar um período da sua semana, no outro período, no final de semana, você põe lá para vender aquilo que você produziu, mesmo que você produziu na sua casa, sem muita discussão, sem muita confusão. As coisas têm que ser feitas para facilitar. A Prefeitura de Franca hoje atrapalha os negócios. Ela fala assim, a renda aqui é baixa, mas quem autorizou todos os loteamentos que tem aí acontecendo, todos os prédios que surgiram, foi no governo anterior, porque esse último governo não autorizou nada. Agora, nesse último governo, para construir um barracão pequeno, simples, pré-fabricado, demora quase um ano para você ter autorização de construção. Está muito lento. Muito lento. Muito lento. Então, muito lento. Né, não se sai aqui um loteamento com menos de 3, 4 anos de trabalho. Olha, assim a cidade não cresce. E já mesmo, passou o não. mandato seu, ué. Já passou. Tem que ser mais ágil sobre isso. Muito mais. E isso também tem a ver muito como é tratado o funcionário público em Franca. O funcionário público em Franca, pelo prefeito atual, é tratado como se fosse uma pessoa da qual ele não depende, segunda classe. Ele não conversa, e ele era funcionário, eu não entendo isso. Né? E aí ele não dá o valor que o pessoal tem. O pessoal é bem formado, é bem estruturado, eles precisam ter um plano de cargos e salários para ganhar bem, porque o reconhecimento da pessoa é dado pelo salário que ela recebe. Então, se ela recebe um salário, ela tem um reconhecimento no final do mês do salário que ela recebeu. Além de ter esse plano de cargos e salários que precisa para os funcionários públicos, tem que dar possibilidade deles crescerem, deles terem estímulos de aprendizado, de implementação de tecnologia, de informática. Alguns ainda não têm a competência de informática que outros têm. É preciso que todos tenham essas oportunidades. Aquilo que o meu partido sempre fala, tratar os desiguais de forma desigual para que todo mundo possa evoluir. O funcionalismo público no meu governo vai ter uma atenção específica na saúde, mas em todo o funcionalismo público. E eu garanto para vocês que o plano de carga e salário começará no meu governo. O tempo de implantação vai depender de muitas coisas, mas começa no primeiro ano do meu governo. E é importante, assim, no caso você tá dizendo que vai ser eleito, né? A sua linha de raciocínio continuar. Mesmo que na próxima você não seja reeleito, o pessoal pegue... É por isso que eu vou mudar esse conceito de político, cada um isolado num cantinho. Como se fosse uma cidade pequena. Uma cidade que um ganha, o outro está fazendo, ele para, o outro ganha, vai fazer outra coisa. Não, nós vamos fazer o melhor para a cidade. E aprender com os erros dos outros, né? As pessoas falam muito para mim assim, mas como é que o senhor vai fazer isso? Eu falo assim, olha, fulano errou muito nisso aqui, eu vou corrigir. Eu estou olhando os erros do prefeito agora, eu estou olhando os erros do prefeito anterior, estou olhando os erros dos outros prefeitos, foram poucos, né? Então, por exemplo, o atual prefeito está na frente da saúde, há dos últimos 16 anos, 12 anos está na frente dele, da saúde. É ele que está há muito tempo na frente disso. Está na hora de parar, não dá mais. Chega. Aquela hora você veio falar sobre o hospital, né? O prédio e tal, o Hospital das Mulheres. O Hospital da Mulher proposta forte, hein, doutor? E de fácil solução. Aí, às vezes eu falo as coisas, as pessoas dizem, mas se é tão fácil, por que ninguém fez? Então, sei, pergunte para eles. Eu garanto que vou fazer. Ali é o seguinte, aquele prédio, com 24 milhões, você termina aquele prédio. Ele já fica acabadinho, bonito, é um prédio bacana. As máquinas de elevador que estão lá, tem as máquinas de elevador, mas eu acho que elas poderão já não estar com a segurança que precisa. Isso vai ter que ser revisto e talvez trocado, mas isso é coisa simples. Vamos fazer uma rampa do lado de fora, porque ele foi construído em outra época, então ele precisa de rampas ali, e essas rampas serão feitas do lado direito do prédio, de quem olha do McDonald's.
E vai ser as rampas, como a Santa Casa fez aquelas escadas externas, que também era um prédio mais antigo, nós vamos ter as rampas ali que vão funcionar muito bem. Todas cobertas com vidro, tudo bacana. Vai ficar muito bonito. E ali nós vamos colocar todo esse atendimento para a mulher. Porque a mulher precisa ter um ambiente adequado para ela. A mulher não é uma pessoa... Ela está num hospital geral, onde tem homem e mulher, maternidade, não maternidade. A maternidade é um momento de apreensão e de alegria. Ela tem que ter um lugar próprio para isso. Há muito tempo eu digo que Franca precisa de um hospital da mulher. Eu sugeri isso para a Unimed. Olha, monta aqui onde era a antiga Unimed. Ah, mas nós estamos fazendo um hospital novo, tal. Não. Então, a prefeitura vai antecipar e vai fazer o dela. Uhum. E aí nós vamos ter lá psicólogos, terapeutas ocupacionais, local para as crianças, que a mãe vai às vezes para consulta, leva a criança então, para fazer geração, tal. Vai ter ginecologista, obstetra, e vai ter, liberar na Santa Casa, uma área toda que dá cerca de 100 leitos e mais 4 salas cirúrgicas, o que vai facilitar a cirurgia eletiva. Vai Nós vamos desafogar, poder fazer, né? vamos pagar para fazer cirurgia eletiva através do recurso municipal. Nós precisamos de vereadores, porque isso precisa de ser aprovado na Câmara, porque tudo que eu estou falando, eu vou conversar com os vereadores. Vou ter que explicar para eles por que nós vamos fazer. E como é para salvar vidas, eu tenho certeza que eles vão concordar. Então você vai conversar comigo, eu vou estar no meio também. Eu espero que sim. Uma cadeira vai ser Quem minha. sabe pode ser, seja até meu líder de governo. Olha aí. Doutor, você falou de uma proposta bem interessante aqui do alistamento civil e guarda armada. Como seria isso? Bom, a nossa guarda municipal não foi extinta por uma questão de... todos os governos que passaram não valorizaram a guarda. Então, nós temos hoje informações imprecisas de quanto guarda nós temos. Eu fui lá, falei com o inspetor, porque assim, tudo que eu estou fazendo, eu estou indo atrás para resolver, para saber qual que é a solução. E o inspetor disse assim, eu perguntei, quantos homens o senhor tem aqui hoje? 77. Falei, quantos estão afastados? Ele falou, 2. Tá bom, 75. Né? Eu vejo o prefeito informar e falar, tem 62. E eu conversei com alguns guardas em separado e ele falou, tem 52. Ué. Então, não sei qual que é o valor real. Tá. Bom, mas eu vou saber. Sendo prefeito, eu vou saber. Como eu fui também no Centro Pop, cheguei lá, não consegui informação nenhuma. A moça disse assim, acho que talvez tenha seja a nossa secretária. Ligou para a secretária e falou, não, só o gabinete que tem essa informação. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque se fosse claro que o trabalho fosse bom, real, você teria transparência. Quando não tem transparência, é porque tem alguma coisa errada. Né? Escondendo para quê? Né? Eu estava lá para me informar, porque eu tenho soluções para o problema. Eu consegui, mesmo sem essas informações da prefeitura, eu consegui montar um projeto, que é o Volta ao Lar, bastante importante, que resolve aquilo. Mas, voltando aqui na Guarda Armada, a guarda hoje, o prefeito não leu a função da guarda, ele fala muito, não, porque os candidatos não sabem o que a guarda tem que fazer. Ele fala de uma guarda de quando ela foi fundada. O próprio Supremo mudou isso e hoje a guarda tem uma função de polícia. Ela só tem 2 limitações, que agora tem uma PEC tramitando que vai mudar isso também. Ela vai ser polícia completa. Hoje ela não pode parar você e dar fazer uma busca e apreensão de qualquer coisa que você esteja com você. Isso ela não pode. Mas se você tiver uma coisa roubada na mão, ela pode te prender. Se você tiver fazendo uma arruaça, ela pode te levar para algum lugar. E a guarda tem várias coisas que elas fazem. Por exemplo, ela cuida da Patrulha Maria da Penha. Elas que fazem isso. Que a pessoa está sendo agredida e eles entram lá. E eles estão desarmados. E às vezes o agressor está armado. Às vezes o agressor é um bandido. Às vezes o agressor não é só agressor de mulher. Além de agressor de mulher, que é um bandido, ele é um bandido de crime. Uhum. Anda armado. Se Faca, o bandido armado, arma, alguma coisa. Arma. Se o bandido anda armado, por que a guarda não vai andar armada? É. Ah, não, mas a guarda não consegue. Que isso? Vamos treinar, vamos fazer. E aqueles que tiver por algum momento não puder usar a arma, vamos pôr ele em serviços operativos que não precisa da arma. Aí sim ele vai fazer. Então a guarda tem que aumentar o número de guardas, tem que estar armada, porque ela tem que trabalhar nas 4 regiões da cidade e no centro para poder dar segurança, patrulhar e dar segurança para a cidade.
Tem que aumentar o número de guardas. O número que tem não dá. E tem que estar bem preparado para isso. E as câmeras de vigilância, que tanto é falado, que eu já falei nisso há vários anos atrás, elas têm que ser inteligentes. É que nem o semáforo. O semáforo tem que ser inteligente. O que é semáforo inteligente? Que em São Paulo está implantando. É importante saber que São Paulo já está tendo. Que é aquele semáforo que tem uma luzinha amarela em volta. Nessa luzinha amarela em volta, ele percebe quando uma rua tem muito mais carro que a outra e ele libera um pouco mais de tempo para aquela que tem mais carro e um pouco menos para aquela que tem outra. Não, então, se não tem ninguém para passar naquele semáforo, naquele horário, naquele momento, ela libera o trânsito completo ali. Uhum. Então, isso é semáforo inteligente. Isso tem nos Estados Unidos faz anos já, né? Mas aqui tudo é muito demorado, né? E as câmeras também. As câmeras... Nós tínhamos uma câmera inteligente ali na entrada da cidade. Quando você chegava, que o seu carro tivesse com o imposto atrasado, né, taxa, imposto, o povo gosta de cobrar, ele parava você, ele chamava a atenção do guarda rodoviário e ele parava você. Agora tiraram essa câmera de lá. Mas se você tiver essas câmeras inteligentes, elas vão identificar seu rosto. Se é procurado pela polícia, você já está no registro, ela vai falar, ó, aqui tem um procurado da polícia. Ela é tão inteligente que se você tiver um carro roubado, ela vai ver sua placa, imediatamente ela já identifica. Manda um aviso. Avisa, ela não precisa ser o olho humano procurando. Né? E se ela vê uma postura de possível delinquência, ataque, delito, né? Ela já avisa. Posturas de captura. Então, você vai ter isso é fundamental. Então, nós vamos ter a Guarda Armada, as câmeras inteligentes e vamos ter também o alistamento civil. O alistamento civil é para aquele jovem que vai para o tiro de guerra e está meio perdido. Às vezes foi até infrator, não importa. E ele quer ter uma oportunidade de mudar de vida. Então ele vai receber uma bolsa da prefeitura, a prefeitura vai pagar para ele um salário e ele vai prestar serviço para a prefeitura. Ao mesmo tempo que ele vai prestar serviço para a prefeitura, ele vai receber disciplina militar, instrução militar e vai aprender uma profissão, de tal forma que depois de um ano ele sai com uma MEI montada no nome dele. Isso é tirar essa jovem que poderá caminhar para a criminalidade, da criminalidade. É uma disputa com a criminalidade daquele jovem que está precisando dessa transição da adolescência para a fase adulta. Está um pouco perdido ali, né? Às vezes não está nem perdido ainda, mas ele foi para o tiro de guerra e não foi aproveitado. E o tiro de guerra é fantástico. Molda o caráter, né? Para moldar a pessoa, para fazer. Então, nós achamos que isso... E ali tem mais, né? No tiro de guerra ele não recebe, no alistamento civil ele recebe uma bolsa. Então, ele já está trabalhando, já é o primeiro emprego dele. E, doutor, se tem um arrependimento na minha vida foi de não ter feito tiro, cara. Eu até arrepio quando eu falo. Eu sou filho único, eu fui dispensado. Eu fiz tiro de guerra, eu fui cabo do tiro de guerra. Eu valorizo o tiro de guerra e valorizo esse trabalho do alistamento civil que já foi feito em São Vicente. Eu não estou inventando a roda. Isso já deu certo em São Vicente. Diminuiu a criminalidade nessa faixa etária em mais de 300%. Porque as pessoas começaram a ter esse rito de passagem psicológica e é fundamental. Doutor, você veio falar do Hospital das Mulheres. É possível a gente montar um hospital de animais aqui em Franca? Com certeza. Isso já estava no programa de todo mundo. Ninguém fez. Mas nós precisamos ter. Não só a parceria com as clínicas que já existem, que vão ser estimuladas, porque as clínicas fazem isso, como a Unifran faz isso, mas nós teremos um hospital municipal que também eu vou solicitar que seja feito que aumentemos as vagas na universidade municipal, que é a Unifacef, para ter um estudo de veterinária e com esse hospital municipal grande, para todo mundo ser encaminhado para lá com facilidade. Isso nós vamos fazer, não será o primeiro ato, mas será durante o mandato, isso vai acontecer. Então, porque num dos meus projetos é a castração em massa, né, dos animais. Mas se a gente conseguisse montar um hospital, aí seria diferente, né? Não, você tem que ter, veja, uma sociedade só é evoluída quando ela trata bem os seus animais, as suas plantas. Senão, uma cidade que não... Um povo que não cuida dos seus animais, da sua planta, é um povo bárbaro. Nós precisamos de cuidar. Como temos que cuidar do pessoa em situação de rua? A gente não tem só que eliminar a pessoa em situação de rua. A gente tem que cuidar e resolver o problema.
O problema só nos incomoda porque ele não é resolvido. E sabe aumenta, né? E você sabe por que não é resolvido? Porque não se toma as atitudes corretas, falta gestão. Aí você vai lá, fornece um lugar para eles dormir, o pastoral cuida disso, tal, fornece um restaurante para eles comerem, tá? E aí eles ficam ali, naquela dependência de onde dormir, de onde comer. Se você tivesse dado a eles feito primeiro o diagnóstico, o que ele tem? Tem doença mental? Tem drogadição? Ele usa droga? Viciado. É viciado em álcool? É alcoólatra? Ele tem pobreza extrema? Ele tem problema familiar, psicológico, saiu de casa porque brigou com o pai, com a mãe, ou tinha abuso do pai e da mãe? Então, você faz o diagnóstico. Já começa a terapia. Internação compulsória para quando precisar. Internação Casos voluntária. extremos, né? Casos extremos. Casos extremos, porque eu conversei com muitos desses moradores que eles querem internar. Esse negócio de viver na rua parece bom, mas não é. Aquele exceção, e é exceção, que diz assim, eu gosto de morar na rua. Tá tranquilo. Isso é uma doença. Tá. Você não pode aceitar. Quem fala que gosta de morar na rua está doente, precisa tratar, tem que descobrir por que ele acha isso. Entendeu? E aí você trata. E aí você tira todo mundo da rua. Mas como é que você tira? Primeiro, fazendo esses tratamentos que precisa. Segundo, arrumando um lugar para ele morar em que ele vai cuidar da casa, vai aprender a cuidar da casa, vai varrer a sua Ter casa, responsabilidades. vai lavar a sua roupa, vai aprender a conviver com as outras pessoas. Fazer sua própria comida, às vezes. Fazer a sua própria comida. Ele não vai comer porque alguém fez lá no restaurante que ele está indo, não. Ele vai fazer a sua comida. Não é às vezes, não. Sempre ele vai fazer a sua comida. E aí ele vai começar também, na segunda etapa, a ter a convivência social. O esporte, a cultura que a cidade já tem. E vai poder usar. Aliás, Franca não tem muito, não, mas nós vamos melhorar a cultura daqui muito. É que se a gente for tratar de todos os assuntos, doutor, a gente fica aqui até... Não, mas assim, E aí, depois, a gente vai profissionalizá-lo. Porque dá para sair da rua. Eu conheço um caso específico de uma pessoa alcoólatra. Aliás, o prefeito mostrou 2 casos na televisão que deu certo. Dos 800 que não deram, ele não mostra. Os uma 2 margem que deram, pequena, né? Mas eu conheço um caso específico tratado por uma pessoa que, não sei se eu posso falar, mas é o dono da Stick Fran, que o rapaz passava lá sempre, era alcoólatra. Um dia ele chegou, não aguento mais essa vida. Aí ele falou, vou te dar uma oportunidade. Deu uma oportunidade, o cara... Eu conversei com ele em outras campanhas e o rapaz estava trabalhando lá, tá, um senhor já bem estabilizado dentro da própria empresa. Quer dizer, as pessoas querem melhorar. Falta uma chance também, Falta chance, falta tratamento. É que fica tratando do ponto de vista social uma coisa que é do ponto de vista de saúde. A maior parte dessas pessoas, o problema é de saúde. Fecharam os hospitais psiquiátricos. Falaram, não, nós vamos fazer os CAPs. Os CAPs não funcionam. Não tem vaga para todo mundo, não tem como tratar. A pessoa vai lá e pega alguns remédios, não tem todos os remédios. Os melhores remédios não tem, porque eles são mais caros. Não, você tem que dar os tratamentos que a pessoa precisa. Resolver o problema da pessoa, ocupar, dar trabalho para essas pessoas. Entendo. Essa é uma das dores nossas aqui da cidade, né? Não, mas a gente tem algumas dores aí, saúde, moradores de rua, São José. E a São José, doutor? A São José é o seguinte, antigamente a São José transportava de 160 a 180 mil pessoas dia. Hoje ela transporta 40 mil. Ela mesma está acabando. Então, nós temos que mudar completamente o transporte público de Franca. Ele tem que ter acessibilidade, ele tem que ter ar-condicionado nos ônibus, ele tem que ter bairro a bairro. Preço, ele tem que baixar o preço. Baixar o preço. E ele tem que ter frequência, ter um número de ônibus suficiente. A São José mandou 75 ônibus embora de Franca. Hoje ela tem 35 ônibus só. Quer dizer, uma cidade desse tamanho, você está doido. Né? Tirando que ela tirou os cobradores, né? Agora é o motorista, é o cobrador. Na verdade, eu já fiz uma proposta, que é uma das coisas que a gente vai estudar, eu não pus nem no meu plano de governo, porque as pessoas não entenderam a primeira vez, eu falei, não vou pôr de novo, porque sim, eu aprendo com os meus erros, né? Então eu não pus de novo. Mas assim, eu conheço vários lugares que você compra uma passagem, que é o chamado bilhete único, mas não é como São Paulo, que você tem 3, 4 horas para usar aquele bilhete. Você tem o dia inteiro para usar aquele bilhete. Então você compra uma vez o bilhete e você anda o dia todo com aquele bilhete. Tá. E aí, o comprador não fica nem preocupado com aquilo, porque só você vai entrando no ônibus. vai entrando no ônibus. E tem fiscalização episódica, quer dizer,
Você não sabe quando que o fiscal vai chegar e pede para você para ver seu bilhete. Uhum. Então, é isso que nós queremos fazer. Vai ser ônibus preciso. Vai ter o GPS com câmera interna e externa, que ajuda até na segurança da cidade. E quando você está num ponto, você sabe, está vendo lá a telinha digital mostrando, daqui a 5 minutos chega o ônibus, daqui a 2 minutos chega o ônibus. O ônibus vai passar aqui a 19h12. 19h12 o ônibus está encostando lá. É isso que nós precisamos. Aí sim você vai ter transporte público de qualidade. E aí você tem que ter uma outra coisa. Hoje nós temos os ônibus que são montados em carroceria de caminhão. Você tem que fazer uma escalada para subir no ônibus. O ônibus tem que ser baixo, a nível de meio fio. Em São Paulo todos já são assim. Não tem mais esse de escalar ônibus. E você tem que ter ônibus de vários tamanhos. Ônibus, até ônibus ampliado, que é para aqueles horários de pico, nas ruas que comportam aquele ônibus, as avenidas que comportam aqueles ônibus. Aí você vai ter biarticulado circulando nos horários de pico. No horário que não é de pico, ele fica parado. E ele volta para os horários de pico para rodar. E ônibus menores. E também trabalhar com a possibilidade do transporte alternativo, de vans. Por que não vans bem organizadas? Você vai ser entre aspas, um Uber de van. Para cadeirantes, né? Seria uma boa. Não, no nosso projeto, o ônibus tem acessibilidade. Então, a porta abre, como está no nível da sarjeta, ela sai uma rampinha assim, automaticamente, e ele entra porque não tem nem como tropeçar. Idoso, né? O idoso hoje, porque eles falam assim, não, mas olha, o próprio pessoal da São José, quando eu fui lá conversar, eu já fui conversar com eles. Eu não faço nada sem estudar o assunto antes. Conversar com eles, falou assim, olha, hoje nosso preço, que nós queremos aumentar, mas nosso preço hoje é mais barato comprar uma moto do que andar de ônibus. É mais barato pagar Uber do que andar de ônibus. Né? Aí eu disse para eles assim, mas como tem solução? Falou, para nós está muito difícil, a gente vai acabar indo embora daqui. Eles falaram isso. Quer dizer, então nós temos que resolver o problema, porque o transporte público é importante, porque nem todo mundo pode andar de moto, nem todo mundo pode andar de Uber. Nem todo mundo tem CNH, né? Não, e nem todo mundo pode andar de Uber, porque o Uber em conta, mas não é tão em conta assim. Às vezes, quando a distância é muito, você tem que ter um transporte público de qualidade. E todos os dias, com frequência. O Uber todos os dias vai acabar com o seu salário. Quando você consegue pagar Uber dividindo com outra pessoa, 2, 3 pessoas, tudo bem. Não é assim para todo mundo. A gente tem que trabalhar com o todo, não é exceção. Mas a questão do São José que eu falei, doutor, da gente trazer outras empresas para cá. Entendeu? Mas na verdade é assim. Na medida que você vai fazer isso que eu estou falando, você vai ter um ônibus biarticulado, você vai ter um ônibus menor, tal. Tem que ser de empresas diversas. Não é uma empresa só, sabe? Uma empresa só não tem interesse. Por que os ônibus são todos iguais? Porque eles querem dar o mesmo tipo de manutenção. Isso é que nem a construção que a Unimed está fazendo naquele prédio que eles estão subindo com estrutura de ferro. Todos os parafusos são iguais. Qualquer parafuso que você pegar lá, qualquer porca que você pôr, são iguais. Então, Padrão. É um padrão. Então, os ônibus são assim aqui. Ter essa diversidade que eu estou propondo já vai obrigar a ter outras empresas fazendo esse transporte. Muito bom. Doutor, faltou mais alguma coisa para a gente falar? Pediu voto, né? No dia 6 de outubro agora, por favor, votem 40 para a gente ir para o segundo turno. A gente começou a campanha muito tarde, sem a pré-campanha, mas já estamos na única pesquisa realmente feita com meu nome e registrada. Eu apareço em terceiro lugar e, com certeza, se fosse publicada a outra, já estaria em segundo lugar. Mas eu preciso ter a certeza de ir para o segundo turno e ganhar essa eleição, porque no segundo turno eu vou poder explicar na TV, que hoje eu não tenho tempo nenhum de TV, nem de rádio, vou poder explicar o que é que eu estou falando, como é que por que eu digo que o meu projeto é robusto, vai resolver os problemas da Franca. No segundo turno eu vou explicar tudo isso para vocês. Por que você começou a campanha mais tarde? O que aconteceu? Eu tinha encerrado a minha parte política eleitoral. Eu disse, estou com 74 anos, não é mais época de ficar entrando em política. E aí nós conseguimos um candidato, o Marcos Ferreira, e ele estava indo bem, aí fazendo já aparecia, como ele veio de patrocínio para cá, ele ainda estava num processo de conhecimento dos problemas da cidade e da cidade em si. Mas ele é francano, inclusive, de nascimento.
Mas aí começou essa pressão de fora para dentro, as pessoas me procurando e dizendo, não, essa eleição é sua, sua. Até que o próprio Marco chegou para mim e disse, Biali, essa eleição é sua. Vamos trocar de... Você é chefe de campanha sua, ele é meu chefe de campanha, político, e você vai ser o prefeito da cidade. Eu sinto que a cidade quer a sua para isso. E eu pensei muito, ainda consultei muita gente. Falei, gente, mas será? Será que eu não estou querendo, muito, como disse uma candidata a prefeita, tem que passar o bastão? Será que eu não estou segurando esse bastão com muita força, que eu estou querendo isso? Aí eu percebi que toda sabedoria acumulada ao longo do tempo como deputado federal, toda sabedoria acumulada no governo do Estado, como chefe da vice-governadoria e depois como secretário de governo, tudo isso tinha feito me dado uma estrutura. Trabalhado com a Federação das APAES, tirado a federação de uma federação quebrada para uma federação pujante, com sede própria, etc. Ter resolvido o problema da APAE de Franca, transformado a APAE de Franca e tal. Falei, eu tenho muita experiência e tal, e tenho muita vitalidade ainda, então eu tenho o que fazer pela cidade. E é o que eu quero, eu só quero ajudar. Mas nós fizemos uma pesquisa qualitativa, e uma das coisas que na qualitativa apareceu que assim, o Biali é muito educado, é muito bonzinho, ele é tão bonzinho que ele não serve para ser prefeito. Não precisa ser mal para ser prefeito, tem que ser bom gestor. Bom gestor. Tem que ser uma pessoa que sabe onde tem o problema, faz o diagnóstico e tem a terapêutica para isso. Na minha primeira campanha de prefeito, ele tinha uma musiquinha, um jingle. Um jingle que dizia o seguinte, Franca está doente. A cidade de Franca, a cidade não está doente, mas a população que depende da saúde pública está doente. E o Biali tem a receita. Eu tenho a receita mesmo. Boa sorte, doutor. Vamos junto, vamos ganhar. Tamo junto. Pessoal, também vou pedir meu voto aqui, eu posso, né? Eu sou um candidato a vereador, meu nome é Lineker Rafael, do número 55217. Então estaremos lá ano que vem, doutor? Com certeza. E se você não tiver como vereador por uma primeira candidatura sua, às vezes é mais difícil, você vai estar comigo lá no governo. Olha só. Tá bom? Aí sim, hein? Eu também tô batendo muito forte na saúde, mas é na questão da prevenção. Eu vejo que os esportes, a academia, eles podem prevenir doenças, entendeu? Com certeza. Não, áreas livres, entendeu? Esporte é fundamental. Eu vou restabelecer em Franca uma coisa que sempre foi meu desejo, que é o campeonato amador, a Francana indo para frente, o campeonato amador, que tinha internacional, Palmeirinha, que eram campeões e disputavam mesmo, o campeonato de várzea e os campeonatos interescolar. Não só de futebol, como de basquete, como de vôlei, como futsal, e principalmente estimular o atletismo individual. Porque o atleta, o hipismo, as pessoas que são atletas, elas têm uma tendência de criar um grupo e se afastar das drogas, e se afastar da criminalidade. E é isso que eu quero para a nossa juventude. O esporte molda caráter, né? Molda o caráter. Isso é fato. Se você ensinar e mostrar... E ainda tem uma coisa, você pode no esporte ensinar matemática e português. Porque as nossas crianças, você fica aí, pai, pensando assim, meu filho está na escola, está tudo bem. Ele sai da escola pública, e às vezes não sabe português e matemática. Vai para a universidade e não sabe. Eu já conversei com vários professores de português e matemática e da escola superior que não... Eu falei, olha, as pessoas terminam o ensino médio e não sabem. Temos que parar com isso. Escola pública tem que ser de qualidade. Tem que ter prova, tem que ter avaliações da escola, dos alunos e até dos professores, para que eles tenham benefícios. É sobre isso. Doutor, você gostou do bate-papo? Muito, tranquilo. Eu falei 90%, mas tranquilo. Mas essa é a ideia, você falar das suas propostas aí. Tá certo. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Dia 6 está chegando, tá? Prestem atenção nos candidatos, tanto a vereador como prefeito. Vamos olhar as propostas aí. Não vamos votar só no conhecidinho de bairro, porque ele faz tal coisinha pra você. Preste atenção nas propostas aí pra poder votar consciente, tá? Um beijo, fiquem com Deus, tamo junto. Valorize a política. Tchau, gente. Certo, campeão?